Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais uma vez um prazer, uma alegria estar aqui. Louvo a Deus sempre que eu tenho a oportunidade de estar gravando, porque nem todos os sábados a gente pode, mas sempre que a gente pode, a gente está aqui compartilhando a palavra de Deus, porque eu acredito muito no poder da palavra, que pode chegar a um coração que está precisando ouvir e ser acalentado, né, pelo Senhor. E também para palavras de ensinamentos, palavras que venham nos levantar, nos fortalecer todos os dias. Creio muito no poder da palavra. Hoje eu quero ler no livro de Ruth, só o primeiro capítulo, o versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Esse é um versículo muito forte, né? Fala de uma declaração. E muita gente usa em textos, né? De convite, casamentos, enfim. Mas esse texto ele foi usado, a declaração de uma nora para uma sogra. A nora era Ruth, a sogra era Noemi. Ruth acabara de se tornar viúva. O filho de Noemi havia falecido, e o esposo de Noemi também, e um outro filho que ela tinha também. Então, como Noemi estava fora de sua terra, ela, com a perca dos seus familiares, ela resolve voltar. Quando ela volta, ela fala para as duas noras que ela tinha, Orfa e Ruth, para ficarem com o seu povo, com os seus deuses. Ruth não quer ficar. Ruth quer ir com Noemi para morar com os judeus, para estar com os judeus. Já a órfã deseja ficar, tanto que ela de fato ficou. E esse texto é registrado nesse momento em que Ruth quer ir e Noemi quer convencê-la a ficar. Mas ela está decidida a ir, porque ela conheceu o Deus, né, de Jacó, o Deus de Israel, e ela então deseja ir morar com a sua sogra. E elas então voltam para a terra de Noemi. E quando elas voltam, elas encontram um desafio. São duas viúvas, numa situação em que as mulheres, né, normalmente não saíam para trabalhar, mas eram os homens. E elas se encontram naquela situação ali. E Ruth, como era mais nova, ela toma a frente. Ela vai trabalhar nas colheitas, ela vai trabalhar no campo para ajudar a sua sogra. E o que eu quero falar de Ruth é sobre escolha. Porque Ruth, ela poderia ter escolhido ficar lá com o seu povo. A Ruth era moabita. Mas ela não quis ficar ali, servindo aqueles deuses pagãos. Ela resolve vir com Noemi. E quando se trata de escolha, é algo muito relevante. O resultado das nossas escolhas vai repercutir positiva ou negativamente para o resto das nossas vidas. A decisão de Ruth em ir com Noemi foi muito acertada. A palavra de Deus vai mostrar toda a trajetória de Ruth, uma linda história. Ela se casa com Boaz, tem um filho. Esse filho foi o avô do rei Davi. E da linhagem de Davi nasce o rei de Judá, o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus maravilhoso, a quem nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, Deus escreveu uma história linda na vida de uma mulher que nem judia era, mas que escolheu servir ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel. Então, o segredo está em escolhermos servir a Deus, em conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, buscarmos servir ao Senhor. Quantas vezes a gente se pega fazendo escolhas erradas, quando percebemos, já tomamos a decisão errada e aquilo vai ter uma consequência para as nossas vidas que a gente não espera e não deseja. Mas quando nós tomamos uma decisão, uma escolha, nós nos amarramos à consequência daquela escolha. Não tem como desvincular. Aquela consequência daquela escolha, seja boa ou ruim, vai chegar até a nossa vida. Então, que nós saibamos escolher todos os dias as coisas boas. Escolher todos os dias servir a Deus. Escolher todos os dias andar no seu caminho. E a melhor coisa da vida é servir a Deus. Eu falo porque eu sirvo a Deus desde que eu era criança. Quando eu ainda era uma criança, minha mãe me consagrou. E desde então eu tenho servido ao meu Deus. E não quer dizer que eu não tenha tropeçado, não tenha caído, não, mas o Senhor diz que a gente cai e Ele nos levanta, né?
A palavra de Deus diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, por mais que eu tenha falhado durante a minha vida, mas a decisão de servir a Deus é a melhor coisa da minha vida. Se tivesse como voltar atrás, eu serviria a Deus com mais intensidade ainda, todos os anos da minha vida, toda a minha vida. E por toda a minha vida eu quero servir a Deus, porque simplesmente é a razão da minha vida. Saber que tem um Deus que cuida de mim, saber que eu tenho um pai, saber que eu tenho um amigo, saber que eu tenho alguém com quem eu posso contar todas as horas e que me ama incondicionalmente, que independente de quem eu seja ou de onde eu estiver, com quem eu estiver, se é com muita gente, se é sozinha, independente, ele vai estar comigo. Isso não tem preço. Alguém que transmite alegria ao meu coração, transmite felicidade ao meu coração, independentemente das circunstâncias que eu estiver passando, eu me sinto segura nele, eu me sinto em paz nele. Isso não tem preço. Então, escolha servir a Deus. Se você não conhece a Deus ainda, escolha servir ao Senhor, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele ser salvo em Jesus Cristo, é saber que quando tudo aqui nessa vida passar, quando os nossos dias se encerrarem aqui, nós temos uma linda história ainda para viver com o nosso Deus, além daqui. Porque a vida não se encerra aqui, aqui é só um tempo. O que realmente vai valer a pena é tudo que nós vamos viver depois daqui. Tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, que você abra os olhos para ouvir e viver a palavra de Deus, escolher Deus todos os dias da sua vida. Amém?